Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. É um prazer estar hoje com o líder de infraestrutura e energia da KPMG, Fernando Faria. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cavanha. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Fernando, você podia falar um pouquinho mais das suas atribuições na KPMG atualmente? Claro que sim, Cavanha. Eu na KPMG trabalho na área de infraestrutura, dentro daquilo que nós chamamos a área de Deal Advisory, que é consultoria em transações. Infraestrutura para nós na KPMG inclui não só energia, oil and gas, mas também infraestrutura de transportes, infraestrutura social e também o setor da água e saneamento. Então é um conceito bem lato de infraestrutura. Eu dedico-me a essa atividade não só aqui no Brasil, mas também apoiando outros países da América Latina. Europa tem outras pessoas cuidando, Europa, Estados Unidos? Eu antes de mudar para cá, para o Brasil e para a América Latina, eu também cuidava destes temas em Portugal, trabalhando com os meus colegas na Europa e também durante algum tempo fiz esse trabalho na África. Ok. Muito bom, ótimo. Fernando, voltando um pouco para a área de óleo e gás e energia, a questão de CAPEX no mundo, os investimentos, eles estão estáveis do ponto de vista até de produtividade, ou crescendo custos, ou decrescendo? Como está a evolução do CAPEX? Eu acho que quando nós olhamos para a produtividade, nós notamos globalmente e mais recentemente também na América Latina, e vou explicar porquê, um maior foco na produtividade do CAPEX. Isso, no nosso entender, na América Latina é um fenómeno mais recente que na Europa e está muito relacionado até com a mudança no mercado. Não é? Durante muitos anos nós não tivemos investidores de longo prazo, com algumas exceções, não tivemos investidores de longo prazo em infraestruturas na América Latina. Foram muito empresas muito focadas na construção, mas que depois vendiam os seus ativos. E isso hoje, enfim, por um conjunto de circunstâncias que todos conhecemos, hoje esses ativos são muito mais atrativos e os investidores de longo prazo estão olhando muito mais para esse tipo de ativos e, enquanto investidores de longo prazo, eles têm maiores preocupações com produtividade, quer no CAPEX, quer também no OPEX. Então, notamos isso como um fenómeno global de melhoria de produtividade mais recente na América Latina e que ainda vai demorar alguns anos para nós sentirmos os efeitos dessa melhor produtividade. Ou seja, a América Latina, quem sabe, tem um passo ainda a dar no sentido de ter coisas mais ao longo prazo e aí então poder reduzir seus custos. Sem dúvida, mas a oportunidade também é maior para a América Latina, porque na Europa houve um esforço de investimento grande há umas décadas atrás, então hoje o volume de novos investimentos é naturalmente mais reduzido, enquanto na América Latina ainda tem um gap de infraestrutura grande. Então, este fenómeno recente de olhar para a produtividade, maximizar essa produtividade, quer no CAPEX, quer no OPEX, é uma oportunidade para a América Latina, na medida que eles podem, agora que vão começar uma nova onda de investimentos em CAPEX, já incorporar essas melhorias de produtividade nesses investimentos. Fernando, e a questão de risco, a percepção de risco, olhando o Brasil, América Latina e comparando com outros lugares do mundo, como hoje isso é visto no mundo? Depende com quem nós comparamos. Não é? Eu acho que há um esforço recente, sim, na América Latina de melhorar os seus mecanismos regulatórios, o seu ambiente regulatório. Isso é essencial para um investidor alocar os seus recursos aos países da América Latina. Há um trabalho ainda a ser feito, não há dúvida. Não é? Eu acho que isso é um trabalho, nós também vemos isso no Brasil, é um trabalho relativamente recente, mas é preciso, de facto, melhorar ainda mais esse ambiente regulatório. Quando eu digo melhorar esse ambiente regulatório, é ter instituições responsáveis por essa regulação capacitadas, com bons recursos, e independentes da questão política, do governo. Isso é essencial para um investidor internacional, porque, mais uma vez, esse tipo de investidores normalmente são investidores de longo prazo e eles, obviamente, querem ter a certeza que há alguma estabilidade nos seus contratos de longo prazo. Interessante essa colocação sua da independência do regulador. Isso a Europa está resolvida? Como isso você vê nos outros lugares do mundo? Estados Unidos, Europa? Eu não tratava, enfim, a expressão resolvida é sempre...
há eleições, há mudanças políticas e não é uniforme. Mesmo quando olhamos para a Europa, não é uniforme. Seja como for, sim, há um processo que já vem de há muitos anos de melhoria desses ambientes regulatórios e que faz com que hoje um investidor que invista na Europa se sinta mais confortável de quando ele investe em economias emergentes. Isso não há dúvida sobre essa matéria. Agora, obviamente, mais uma vez, a oportunidade está nessas economias emergentes, porque se acertarmos no modelo regulatório, se conseguirmos essa independência, aquilo que é oportunidade de investimento, há muito mais numa economia emergente, há muito mais na América Latina do que há na Europa, que é, por isso, também um mercado muito competitivo e, sendo muito competitivo, com rentabilidades menores. Perfeito. Fernando, a questão de óleo e gás comparando-se com outras energias, como a nuclear e até a elétrica vindo de hidráulica, etc. Como está o óleo e gás em relação às outras energias? E essas outras energias, a estrutura delas, comparando Europa, Brasil, como você vê essas diferenças? Eu acho que e quando olhamos especificamente para o Brasil, e também acontece em outros países da América Latina, há um aproximar dos modelos regulatórios com aqueles modelos que são utilizados internacionalmente e que são as melhores referências em termos de regulação para o setor. Portanto, eu acho que isso é um movimento que está a acontecer. Quando comparamos oil and gas com outras energias, nós ainda achamos que, especificamente no Brasil, a ANEEL tem feito um esforço grande de melhorar o ambiente regulatório, de se aproximar das melhores práticas internacionais, com uma estrutura de organizações alinhadas com essa experiência internacional e, portanto, eu acho que dá um conforto adicional ao investidor estrangeiro. Não nos podemos esquecer também que no mercado de oil and gas não só nós temos ainda uma concentração grande num único player, que é um player público, isso já não acontece tanto na área de energia, e parece que não. O facto de você ter vários players públicos e privados ajuda também, ou fomenta também um modelo regulatório mais independente. Portanto, no oil and gas ainda está muito concentrado, apesar de agora nos últimos leilões já se começar a ver um esforço de abrir o mercado, e nós ainda temos no oil and gas também, nomeadamente na distribuição, uma regulação que ainda é estadual. E, portanto, quando nós falamos aqui de capacitação e tudo isso, quando vamos a um nível estadual, obviamente que o esforço que é preciso fazer ao nível do Estado é muito maior se comparado com um esforço concentrado a nível federal. A energia elétrica, por exemplo, tem também suas complicações regulatórias nesse aspecto. Tem, não estou dizendo que é perfeito. Sim. Não estou dizendo, ainda hoje, enfim, nós estamos a ver aí algumas notícias que preocupam, obviamente, os investidores, não é? Mas eu acho que há um caminho que já começou a ser feito e que está mais avançado na área de energia do que talvez na área de oil and gas, mas eu acho que isso é um caminho que se vai percorrer também. Há uma tendência. Tem variações no caminho, mas a tendência é forte para isso mesmo. Fernando, além da regulação, né, quais outros fatores, aspectos de segurança jurídica ou questões operacionais, trabalhistas, quais outros fatores que você vê, além de regulação, que são Cavalheiro, você já foi falando de alguns deles, não é? Eu acho que o mercado trabalhista é um tema importante, que o investidor olha. Um dos temas que também está, neste momento, também algumas políticas estão sendo alteradas é o tema do financiamento para projetos. Não é? O Brasil, quando comparamos o Brasil com outros países da América Latina, nós temos uma vantagem grande, que é o facto de ter um banco como o BNDES, com muita capacidade para financiar projetos, mas isso também traz uma desvantagem, não é? Que é um financiamento que está muito concentrado numa única instituição, que é uma instituição pública, e, portanto, por isso não se consegue, e não se conseguiu até agora, atrair formas de financiamento privado. O investidor estrangeiro quer ter uma ampla gama de soluções de financiamento disponíveis e não estar sempre dependente do BNDES, que, aliás, como nós vimos, naturalmente, está a aumentar os seus custos de financiamento, está a reduzir o nível de subsidiação nos projetos. Eu acho que isso é positivo.
e está agora a incentivar formas privadas de financiamento. Mas esse é um tema-chave. Como eu digo, quando comparamos com outros países da América Latina, é uma vantagem, porque alguns outros países não têm um BNDES ou uma instituição com a capacidade do BNDES, mas isso também foi uma desvantagem no passado, que acabámos por não trazer os benefícios que existem por haver financiamento privado. Porque ao haver financiamento privado, isso também é uma forma de você incentivar uma melhor regulação, melhores projetos. Porquê? Porque quem vai financiar quer garantir que vai reduzir o seu risco no longo prazo naquela atividade. Você mencionou, então, regulação, a questão trabalhista, a questão do financiamento, a questão da segurança jurídica, a percepção de Brasil, América Latina, comparado a outros lugares. Também é um tema, sim. Hoje, eu acho, mais uma vez, quando olhamos para o atual estado da América Latina, é verdade que ainda hoje os contratos são influenciados, ou o sentimento do investidor ainda é influenciado pela questão política, com algum receio sobre quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser a próxima força política. E o que se quer numa regulação forte é que isso seja independente de todos os projetos. A política anda, mas o processo de investimento e mantém-se. As prioridades mantêm-se, as prioridades de longo prazo, sem prejuízo da questão política poder alterar uma ou outra prioridade, mas no longo prazo há um foco de seguir os mesmos tipos de investimento, os mesmos tipos de prioridade. E isso é uma preocupação. Por isso, sim, a segurança jurídica ainda é um tema que tem que ser trabalhado. Não há dúvida que em alguns países hoje há uma preocupação de perceber como vai ser a evolução no curto prazo, dependente do resultado das eleições. Perfeito. Falando em infraestrutura de energia, quando se olha, por exemplo, a Europa, a Alemanha, a estrutura dos renováveis, da questão solar, né? O desenvolvimento é muito forte nesse campo e parece que eles estão avançando com muita velocidade, né? Dominando essas outras energias. Porém, a energia básica, a energia que gera essa eletricidade, muitas vezes é de óleo e gás, não? Depende também dos países. Mais uma vez, quando olhamos para a Europa, olhamos para um conjunto, uma diversidade grande de países. Mas é verdade, sim. Agora é importante também perceber que ao longo da história e nos últimos anos na Europa houve também mudanças de política, não é? O incentivo às renováveis começou com elevados subsídios. Quer se queira, quer não, isso tinha um custo para o ente público que era elevado. Naturalmente porque os governos quiseram, de facto, diversificar a sua fonte energética, trazer as renováveis, trazer as energias limpas. E, com certeza, se lembra das discussões na Espanha, por exemplo, quando determinado governo decidiu não podemos continuar a dar o mesmo tipo de subsídios e reduziu substancialmente esses subsídios, criando, de facto, depois, naquele momento, algum desinteresse dos investidores internacionais em investir em projetos de longo prazo. Então, mas isso é normal em algum momento um governo dizer não, eu quero incentivar mais energias renováveis, eu estou disponível para dar mais subsídios para incentivar essas energias renováveis, mas depois, obviamente, ao longo do tempo, depois da matriz energética já estar mais diversificada, reduzir esses subsídios, porque no final quem paga a conta somos todos nós. Está certo, está ótimo. Muito bom. Queria agradecer, Fernando Faria, pelo tempo, pela conversa. Prazer. Excelente. Prazer estar aqui consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Yeah. Cavanha.café com Brasil Energia Petróleo. Obrigado.